Então, para mim e para a tua vida, qual é a maior revelação? Palavra de Deus. Hein? A maior revelação para mim e para a tua vida é a palavra de Deus. Fora isso, tudo vai ser falácia, tentando chamar a minha e a tua atenção. Não existe maior revelação do que a Bíblia aberta, guiado pelo Espírito Santo. E o Senhor me dava essa palavra no dia de hoje. Abre a tua Bíblia, você que pode, que trouxe a Bíblia, em Atos 3. Atos dos Apóstolos 3. Qual é o dia da campanha hoje? Terceiro dia do propósito da campanha. A Bíblia vai dizer unção da restauração. Quem precisa aqui de uma restauração? Mas a restauração tem que começar no mundo espiritual. Primeiro nós temos que entender a restauração espiritual, para poder viver e desfrutar das demais. Atos 3, o Senhor me levava, versículo 18. Atos 3, 18. Vai dizer assim: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus havia anunciado, que o Cristo havia de quê? Olha só o que está escrito: mas Deus assim cumpriu. Tudo que vem de Deus e tudo que Deus fala, ele se cumpre. Quem está entendendo? Deus já vinha falando, como diz aqui a palavra, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de quê? Padecer. Agora olha o 19. Pois e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos, e venha assim o tempo, ou os tempos do quê? Os tempos de refri, pela presença de quem, igreja? Segura até aí, deixa a Bíblia aberta. Espera aí, o que Deus anunciou pela boca dos profetas se cumpriu, sim ou não? Os profetas haviam falando, anunciando a respeito de quem? De Jesus. Jesus, assim, segundo a direção do Pai, ele padeceu. Renunciou o seu eu, renunciou a sua autoridade, o seu trono, por amor ao seu Pai e por obediência, sim ou não? Só que aqui está dando uma direção para os servos, para os filhos: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos. Espera aí, não pode ter restauração se não houver arrependimento. Não tem como acontecer. Ah, Senhor, restaura a minha vida nessa e naquela área. Primeira área que Deus vai restaurar é a nossa vida espiritual, porque o que está em jogo é salvação. O alvo é salvação. As demais coisas na terra serão acrescentadas se houver obediência. As demais coisas na terra serão acrescentadas para a glória do nome do Senhor. As demais coisas na terra serão acrescentadas para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado em nossas vidas. Mas o que está em jogo é a salvação. Como que haverá restauração, poder, mudança, transformação, se não houver consciência? Ou seja, se não renovar o nosso entendimento, Romanos 12, 2. Se não renovar o vosso entendimento, como que vai vir a verdadeira restauração? Aí Deus restitui fora, mas não tem uma mente restaurada, não tem uma mente fortalecida em Cristo. Aí entra pela mão direita e sai pela mão esquerda, ou vice-versa. Quem está entendendo? Porque não houve a verdadeira restaurar. Aí a Bíblia, o Senhor nos deu um tema, né? Hoje é a terceira quinta-feira, é isso? Se eu não estiver errado. Então vai dizer, a unção da restauração. O óleo consagrado a Deus, ungido, mas o alvo não é somente o óleo, mas a nossa fé, onde nós seremos ungidos e Deus vai restaurar de dentro, ou seja, de dentro para fora, onde Deus vai nos dar consciência: eu preciso de ter uma vida de santidade diante do Senhor. Eu preciso de estar segundo a palavra de Deus, não o que os homens dizem, não o que eu escuto, mas aquilo que o Espírito diz ao meu coração, a minha alma e o meu espírito. Não o que dizem, mas aquilo que a Bíblia e o Espírito Santo me ensina. Ou seja, eu preciso estar
direcionado pela palavra de... E o que o Senhor nos revelou? Pela palavra no dia de hoje. No começo da mensagem, o que está dizendo? Arrependei-vos. Isso ninguém pode fazer por mim e ninguém pode fazer por você. Somente cada um pode fazer por si. Porque muitas vezes não é mais a prática fora, mas é na consciência. Nós vamos entrar onde o Senhor nos revela a respeito disso. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Se converta de verdade ao Senhor. Não só por aquilo que está padecendo ou só por aquilo que está necessitando. Eu vou buscar o Senhor porque a situação está difícil. Isso não é uma verdadeira restaurar. Não, temos que amar Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos proporcionar. Temos que servir a Deus e reconhecer Jesus pelo que Ele já fez. Ele não vai fazer, Ele já fez. Quem está entendendo? Ele já morreu por nós. E Deus Ele não vai demonstrar amor por mim e por você. Ele já demonstrou. Ele entregou o seu único filho, para morrer por mim e por você. Então Deus não vai fazer, Jesus não vai fazer, eles já fizeram. E hoje, eu e você, pelo Espírito e pela palavra, temos que adquirir consciência. Não é mais aparência exterior, para que os homens vejam a sua aparência e acham de você. Mas é a sua comunhão, a sua vida de santidade, o seu particular para com Deus que consta. Quem está entendendo? É isso que Deus vê. O único que pode sondar e ver o meu e o teu coração é Deus. Quem está entendendo? A terra, o coração é terra que só Deus pisa. E o Senhor me chamava a atenção. Falei, Senhor, qual é a palavra? E o Senhor me revelava essa palavra. Falei, Senhor, é eu que prego hoje? Como é que funciona? Qual é a palavra? Fala comigo em oração. E o Senhor falou, filho, aqui eu quero falar com a minha igreja. Quem está entendendo? É aqui. E o Senhor está chamando eu e você para olhar para dentro de nós. E aquilo que não agrada a Deus, devemos nos arrepender. Eu orava e falava, Senhor, nos últimos dias tem tantas pessoas, a Bíblia está se cumprindo, entristecida, desanimada, enfraquecida. Aí o Senhor falava assim para mim, nos últimos dias o amor de muitos, mas eu derramarei sobre toda a carne do quê? Do meu espírito. Então aquele que está preparado vai receber a presença, a direção, vai receber mais forte o Espírito. Mas tem pessoas que mesmo recebendo o Espírito Santo, anda enferma, desanimada. Aí o Senhor me levou em outra passagem e me trouxe uma direção. E eu quero que vocês também ouçam com atenção. Diga assim, igreja, em voz alta, é necessário. Essa palavra que você vai repetir é para aqueles que são de Cristo. Quantos aqui é de Cristo? Aqueles que são de Cristo não luta, não briga por razão, mas sim só para obedecer e pronto. Ele não quer saber. Quem é de Cristo não fica procurando razão, ele obedece e ponto. Então você que é de Cristo, diga assim, é necessário liberar o perdão. Quem crê nisso? Tem muitas almas, corações doentes por falta de perdão. Porque perdoa da boca mas Deus sonda o meu e o seu. Deus esquadrinha, melhor dizendo, como está na Bíblia, o meu e o teu coração, e sonda os meus e os seus pensamentos. Deus esquadrinha o coração. Apóstolo, libera. Se você e eu não soltar o velho, não podemos receber o novo de Deus. Quem está entendendo? Então, o Senhor falava muito forte. Falava, filho, é necessário liberar o perdão, para que eles possam ter verdadeiramente uma restauração. É necessário abandonar, limpar, liberar do velho, para que Deus venha e traga o refrigério. E o refrigério se manifesta através da presença. Está escrito aqui, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério, pela presença de quem? Então o refrigério vem quando sentimos, quando temos consciência que é chegado a presença do Senhor. Quando vem a presença do Senhor, vem o refrigério, vem a força, vem a fé, vem a confiança nele, e sabemos que dele vai vir uma grande resposta em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, sem fé é impossível agradar a quem? E como é que você recebe fé? Através do que? Vocês têm aprendido. Através do quê? A palavra. Então
Então aquele que não abre o coração para meditar, para ouvir a palavra, vai faltar fé no dia mau. Aí no dia da adversidade, não sabe como guerrear no mundo espiritual, por falta de intimidade com a palavra. Então não tem essa, vai orar, vai acontecer isso. Tudo pode, tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas porém, eu tenho que fazer a minha parte. Se eu não tenho comunhão com a Bíblia, com a palavra e com o Espírito, com a Bíblia e com o Espírito e com a palavra, com a Bíblia, no dia mau vai faltar força, ânimo, vou ser levado por qualquer tipo de vento, por qualquer tipo de palavra, vou entregar minha fé para qualquer tipo de informar, por falta de intimidade com o Espírito Santo e com a palavra. Por falta de intimidade, qualquer assunto, qualquer situação que chegar ao ouvido daquele que não anda segundo a palavra de Deus, não, eu estou entristecido. O segredo não é a igreja, o segredo é Jesus, quem está entendendo? O segredo não é a igreja, a placa de igreja, o pastor, o apóstolo, o pregador. O segredo é Jesus, porque a Bíblia vai dizer que naquele grande dia todo joelho se dobrará, quem está entendendo? A Bíblia diz que a salvação é indivíduo. Então o que está em jogo não é você ser honrado, ser visto, ser reconhecido, ser abençoado. O que está em jogo é a sua salvação. Se fechar o olho agora, para onde é que você vai? E todas as coisas da terra vai ficar. Para onde é que vai a sua alma? Espera aí, somos feitos de espírito, de alma e corpo, sim ou não? Espírito, alma e corpo, sim ou não? Na morte, o espírito volta para quem? Volta para quem o espírito? Amém. Peraí, a carne volta para onde? Do pó vieste, do pó tornará. E a alma vai para onde? Para onde vai a alma? Você viu que ninguém pode responder? Só você. Para onde vai a sua alma? Ninguém pode apontar. Falar, vai subir ou vai descer. Só você sabe para onde vai. Porque aquilo que você está ali é o que vai ser grande dentro de você. Se você estiver alimentando a sua alma com a palavra de Deus, você está no caminho da nova Jerusalém. Quem está entendendo? Se você estiver se alimentando da palavra e andando no Espírito, você está no caminho da salvar. Mas se você estiver andando desordenadamente, segundo a tua vontade, o teu querer, o teu jeito, a tua opinião, não, dessa maneira eu não aprovo, não tem problema. E não adianta pregar, vou falar do altar agora. Não adianta pregar, não adianta louvar, não adianta fazer a obra ali, não adianta. Só uma palavra vai ser naquele grande dia, como diz a Escritura: apartai de mim, que eu não te conheço. Senhor, mas houve cura, milagres, expulsei demônio, você fez tudo no meu, mas eu não te vi na intimidade. Você não tinha intimidade comigo. Você usava o meu nome, porque isso aqui, a Bíblia, vamos simplificar, mas não tirar o poder da palavra. Em palavras, vamos trazer assim algo do nosso dia a dia. A Bíblia nos dá o direito como uma procuração, quem está entendendo? E eu e você recebemos uma procuração no nome de Jesus. No meu nome expulsarão demônio, obras igual a minhas e maiores farão no meu. Então Jesus nos deu autoridade. Eis que vos dou poder. Ele não deu só autoridade, ele também nos revestiu de poder. Como que eu desfruto, apóstolo, do poder? Intimidade. Você vai ter que ser de fé. Melhor dizendo, vamos não diferente, mas você vai ter que se tornar uma pessoa espiritual. Porque nós diga, eu sou um ser espiritual. Você crê ou não? Nós somos um ser espiritual tendo experiências no corpo humano. Você crê ou não? Experiências humanas. Você crê ou não? Experiências do dia a dia no natural. Mas de verdade você é espiritual. Quem crê nisso? Que somos nascidos do Espírito. O que nos torna? O que nos traz? O que nos puxa para ser natural? A carne. Porque a carne quer fazer somente as coisas da terra. Mas o Espírito, aquele que recebe o seu Espírito, o meu Espírito, com E minúsculo, quando abrimos o coração
e o nosso espírito é ensinado pelo espírito de E maiúsculo, que é o espírito, aí começamos a andar na direção de Deus. Aí tudo aquilo que vem sobre a nossa mente, aí você fala assim, peraí, tudo eu posso, mas nem tudo já não me convém mais, porque agora eu ando na direção do céu. E quando nós praticamos, vem uma tristeza, sim ou não? Quando fazemos aquilo que não agrada a Deus, sim ou não? Quando falamos ou fazemos algo que não está na direção do céu, aquela tristeza é a tristeza do espírito. Aí rapidamente, para sentir de novo os cuidados de Deus, temos que ir para o arrependimento. E tem que ser um arrependimento verdadeiro. Então está aqui, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim o tempo de refrigério. Não tem refrigério sem um verdadeiro arrependimento. Não tem refrigério. E olha a continuação, está dizendo no 20. E enviei ele, a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. E enviei ele, a Jesus Cristo, que antes lhe foi anunciado, pregado. Olha o 21. O qual convém que o céu contenha até os tempos. Tempos de que, igreja? Restauração do quê? Que até o tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos. Santos o quê? Desde quando Deus fala? Então Deus sempre vem falando. Então a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira para se cumprir. Então Deus já vem falando desde antes pelos seus profetas. Eu amo a Bíblia. Tempo de restauração, onde Deus quer restaurar tudo, onde Jesus veio para trazer a verdadeira restaurar, ou seja, limpar eu e você completamente, nos tornar limpo aos olhos do céu. Aí a Bíblia diz assim: seja santo porque eu sou santo. Se santificar nele, se espelhar nele. Meu alvo, a nossa conduta de fé tem que ser a palavra em Jesus Cristo. Quem está entendendo? Nada mais, esqueça. Se você não andar segundo a palavra e não olhar para Jesus, você vai errar o alvo. Mesmo estando todos os dias na igreja pregando, eu estou falando do altar, pregando, profetizando, Deus usando na revelação, cheio do conhecimento, não tem problema. Se o seu alvo não for glorificar o nome de Jesus e reconhecer o sacrifício dele, porque se não fosse ele, não estaríamos aqui, sim ou não? Foi por ele e é para ele que são feitas todas as coisas. Quem está entendendo? Apóstolo, é uma campanha. Tudo bem, é uma campanha. No final, aqueles que quiserem, na direção do Espírito. Este aqui é o quinto óleo, o sexto óleo. Quinto óleo. Tem mais, eu acho que 3 aqui. Então, cada óleo, a qual está aqui, são 7 quinta-feira cada óleo. Quem me deu a direção foi o Espírito. E aonde fica esse óleo? Ali no cantinho do estacionamento, enterrado, aonde constantemente, durante 7 dias, a gente enche de oração. Que não é coincidência, mas algo do Espírito. A gente vê esse óleo desse tamanho. Hoje é o 5º dia. Todas as vezes, no final da campanha, se finaliza o óleo. Quem está entendendo? Nunca faltou e nunca sobrou. Deus sempre trabalha na medida. Quem está entendendo? Presta bem atenção no que eu vou te falar. O Senhor nos chama a todo momento para que eu e você possa andar no Então, o espiritual, o apóstolo, eu creio em ato de fé. Quem crê em ato de fé? Só você conhecer a Bíblia, amém? Se despregar do espírito religioso, abrir o teu coração e despertar a tua fé. Numa necessidade, Moisés, a quem a Bíblia diz, precisava de um grande escape. Deus falou: Moisés, por que clama a mim? Usa o que tem nas suas mãos, sim ou não? O que é que tinha na mão de Moisés? O cajado serviu como um ponto de contato, como um ato de quê? De fé. Então, quem questiona não recebe a revelação do Espírito? Então, eu costumo orar a Deus, falo: Senhor, qual é a direção para que ative a fé do teu povo? Não faço nada daquilo que Ele não me dá, não me ordena fazer. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Quando Deus fala, quando Deus dirige, algo sempre é com. Quando é Deus, quando é o Espírito de Deus e nada do homem, e tudo do Espírito,
as coisas se manifestam. Quem está entendendo? Quando não é nada do homem, tudo do Espírito Santo de Deus, a palavra não volta vazia. A Bíblia está dizendo aqui para mim e para você, no 22, porque Moisés disse, o Senhor, Atos 3, 22, porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos... Quem que é esse profeta? Semelhante a Moisés. Quem é esse profeta? Jesus. Apóstolo, calma aí, mas Jesus é muito mais além de Moisés. Eu não vou esmiuçar, te levar na Bíblia, mas eu vou te anunciar. Sabe por que ele foi semelhante a Moisés? Porque Jesus também foi cheio do Espírito. Quando ele veio como homem, lembra do batismo? Desceu uma mão, desceu em forma de pomba. Quem está entendendo? Em forma de uma pomba, sim ou não? O que desceu sobre ele no batismo? E depois daquele tempo, Jesus começou a operar milagres, sinais, maravilhas e prodígio. Sim ou não? Depois que ele foi cheio do Espírito? Porque a comparação semelhante, não é aqui que Deus quer que eu entre hoje, mas eu vou só te dar um norte. A semelhança aqui não é como o homem ou como o filho de Deus. A semelhante aqui está na Bíblia. Depois eu poderia te esmiuçar aqui na Bíblia, mas não é aqui que Deus quer que eu entre. Essa parte da semelhança, vou repetir de novo. Porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vós um irmão, um profeta semelhante a mim. Ou seja, como homem. A diferença é que tanto Moisés como Jesus foram cheios do Espírito. Quem crê que o Espírito de Deus está na sua vida? Vou perguntar de novo e com fé. Quem crê que o Espírito Santo de Deus está na sua vida? Então, veja bem, da mesma maneira que Moisés foi ungido, Jesus foi ungido, ficou como exemplo para mim e para você. O Espírito Santo de Deus, eu não sei você, eu vou falar por mim aqui. Ele está sobre mim. Quem crê que ele está sobre você? A Bíblia vai dizer, mas ele me ungiu. Para quê? Para anunciar as boas, para libertar os presos, libertar os cativos, libertar, salvar, alcançar aqueles que estão dentro de uma prisão espiritual e anunciar um ano aceitável a quem? Ao Senhor, a Bíblia vai dizer, Isaías. A semelhança aqui que a Bíblia está dizendo é porque Moisés e Jesus foram batizados cheios do Espírito. Não tente operar, não tente pregar a palavra se você não tiver comunhão com o Espírito Santo. Não faça nada. Apóstolo, como assim? Vai para a Bíblia. Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de quê? Não saia daí para fazer nada, antes de receber o poder de... Então não adianta tentar ir fazer com a força do braço ou do conhecimento humano. Mas eu tenho teologia, respeito, é bom você ter. Mas pelo Espírito é diferente, quem está entendendo? E você se enche de conhecimento para você. Mas quando Deus quer falar com os seus filhos, Ele fala por intermédio do seu Espírito, quem está entendendo? Não é através do seu conhecimento. Abre a tua boca, eu falarei por ti. É pelo Espírito que Deus fala quando Ele quer falar com os seus filhos. Se não fosse assim, por que o Espírito Santo de Deus na vida de Moisés? Por que o Espírito Santo na vida de Jesus? Por que o Espírito Santo na vida de Elias, Eliseu? Por que o Espírito Santo na vida dos profetas? Quem está entendendo? Porque é a santidade de Deus que se mane na vida daquele que se arrepende dos seus pecados, na vida daquele que anda numa vida de santidade. O Espírito Santo tem liberdade de operar sinais, milagres, maravilhas e prodígios e dar direção e revelação a qual vem segundo a vontade de quem na vida do homem? A vontade de Deus. Então não tente operar para que o homem se alegre, fala, nossa, aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus. Sabe o que é o peso dessa palavra? Aí muitos se enchem o peito, não sabe nem o que está ouvindo. Vai para a Bíblia, você vai entender o peso da palavra. Ou seja, quanto mais é dado, mais é o quê? Então, quanto mais você é visto, reconhecido, mais você deve se humilhar e se esconder em Jesus. Quem está entendendo? Que Ele cresça. Que Ele cresça. Que Ele se apresente.
Então o que a Bíblia está dizendo? Porque Moisés disse, o Senhor, Moisés estava falando pelo Espírito. Olha o que Moisés disse. Mas, porque Moisés disse, 22, o Senhor vosso Deus levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis, e tudo quanto vos quer. Ouve tudo aquilo que ele... Quem é que está falando conosco? Por intermédio do Espírito da palavra dos dias. Jesus, deixa eu te falar algo a referente ao Espírito Santo. Diga assim, o Espírito Santo, segundo a palavra, não veio falar dele coisa alguma. Entenda isso. O Espírito Santo não veio falar dele coisa alguma. Tudo que o Espírito Santo vem anunciar é nos ensinar a olhar e a obedecer a Jesus Cristo. Quem está entendendo? Por isso que ele é o consolar, Paracletos, o consolador. Por que Paracletos? Que significa uma palavra grega, que significa aquele que anda ao lado. O Espírito Santo, o nome dele, Paracletos, é aquele que anda ao lado. Ao lado de quem? Nosso. Para nos ensinar a direção verdade. Mas para isso temos que querer. Para isso temos que nascer de novo. Para isso temos que nos despir de todo conhecimento. E todo momento está com a botija, com a vasilha vazia, preparada para ser cheia de azeite. Quem está entendendo? Ou seja, Moisés estava dizendo do Espírito Santo, que viria sobre um homem semelhante a ele. O nome dele é Jesus de Nazaré. Mas o arrependimento, a mudança, e o Espírito Santo, ele está na minha e na tua vida, para nos livrar do que está escrito aqui onde nós vamos ler. O Espírito Santo veio trazer para mim e para você uma nova direção, um novo conhecimento, uma nova maneira de vir. Apóstolo, tudo que nós vamos ler agora, o Espírito Santo pode nos ajudar a nos libertar disso. Quem está entendendo? Porque ele quer que eu e você nos santifique todos os... mas eu preciso de uma bênção, de uma vitória. Todo mundo aqui precisa, sim ou não? Mas a maior vitória é a presença, a palavra e o Espírito. A maior vitória é ser chamado por Jesus para adorar Ele. Presta atenção. Quantos aqui aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? E se eu te falar que a Bíblia diz que não foi eu e não foi você que aceitou Jesus, foi Ele que nos amou e nos aceitou primeiro. Quem está entendendo? Nós só entramos em concórdia com Ele. Pela Bíblia, nem eu nem você aceitamos Jesus, coisa alguma. Espera aí, a Bíblia também vai dizer assim: quem foi que nos deu para Jesus? Quem nos deu? Quem nos deu para Jesus? Vocês têm ouvido? Quem nos deu para Jesus? Quem? Diga assim: Deus me entregou para Jesus. Pai, nenhum do que o Senhor me desse se perdeu, senão para que se cumpra as Escrituras, o filho da perdi. Então foi Deus que nos entregou para Jesus. Quem está entendendo? Pai, eu estou indo, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, ou seja, não mata eles não, mas livra eles de todo. Foi o que Jesus falou por amor a mim e a você. Eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas guarda eles, livra eles. Mesmo Jesus tendo que ir embora até o último momento, como homem na terra, cheio do Espírito Santo, ele já estava intercedendo por mim e por você. Quem está entendendo? Apóstolo, mas era no tempo de Jesus. Então vai para a Bíblia de novo. A Bíblia vai dizer que um dia para Deus é o quê? 1000 anos, e 1000 anos é como? Então pela Bíblia, pela revelação do Espírito, o tempo de Deus, o tempo de Deus é kairos, o nosso é crono. Então pelo tempo de Deus, Jesus foi embora ontem, faz 3 dias. Quem está entendendo? É aí que muito se engana, porque vem com a mente fechada, preocupada com as coisas coisas terrenas, momentâneas e passageiras. E se tem uma coisa que o demônio quer roubar meu e seu, é o tempo. Quando ele nos ocupa com coisas passageiras, terrenas, deixamos de conhecer a verdade. E a Bíblia diz que somente a verdade pode nos libertar. Conhecereis a verdade vos... Quem é a verdade? Jesus, não tem outra verdade. Quando não abrimos o nosso coração e não devolvemos o nosso tempo para ouvir a palavra de Deus, nada muda na nossa vida. Nada, você não vai viver novidade. E a Bíblia diz que com Deus, a palavra de Deus se renova em todo o tempo. Por que se renova? Porque é pelo Espírito. Então aquele que não entrega o seu tempo
com coração verdadeiro, puro e sincero, diante de Deus, ele está sendo o quê? Roubado. Por exemplo, nada contra, mas uma pessoa que tinha condições de estar na igreja hoje, nesse momento está na sua casa, em frente ao celular, deitado na sua poltrona, vendo uma televisão, ele está perdendo ou ganhando tempo? Agora eu vou te dar outro exemplo, você que está aqui, para você ver que a honra nunca vai ser do homem, sempre vai ser de Deus. Agora eu te digo, você que está aqui comigo hoje, nós estamos aqui. Nós estamos aqui por um infinito amor, por uma infinita vontade, ou estamos aqui pela ajuda do Espírito Santo? Que alguns digam assim, talvez eu não vou hoje, eu vou no domingo, eu vou no próximo culto, sim ou não? Aí vem o Espírito e nos convence. Vai me adorar, vai receber a minha, vai buscar a minha diré. Você vê que não tem para homem, não tem glória para homem. Tudo vem de Deus, tudo vem do Senhor. E quando nós entendemos isso, de verdade, tudo que Deus quer, coloca algo no teu coração. Tudo que o Senhor quer é que eu e você seja dependente dele em todo o tempo. Quem está entendendo? Esquece essa autossuficiência. Eu sei, eu faço, eu conheço, eu já vivi. Matusalém. E a vida não muda. É o tal do filho do Matusalém, neto do Matusalém, mas a vida continua a mesma. O que ele prega, ele não vive. Ele fala uma coisa com a boca, mas quando você observa a vida dele, está totalmente diferente. Ele só é bom para ensinar, mas para viver e praticar, esquece. E aquele que não senta para aprender, ele nunca vai ficar de pé. Por Deus, não. Ele nunca vai ficar de pé para ensinar. Quem está entendendo? Aquele que não senta para aprender na direção do Espírito, aquele que não se separa para nascer do Espírito, ele nunca vai estar de pé. E não adianta trazer palavras conhecidas, ler a Bíblia, ter uma oratória maravilhosa. Eu quero ver um milagre manifestar. Quem está entendendo? Porque para isso não adianta o conhecimento da palavra, você vai ter que ter fé. E para você ter fé, você vai ter que ter muito intimidade com Deus. Por isso que eu falo para vocês, e vocês cansam de ver aqui, ou não se cansa de ver. Eu não aceito pregar a palavra sem a manifestação do poder de Deus. Porque nós cansamos de ouvir que a palavra tem o quê? Por que você só ouve da boca de muitos que a palavra tem poder e você não vê o poder se manifestar? Por que muitos só pregam para você? A palavra tem poder e você não vê o poder da palavra se manifestar? Porque falta o quê em quem está anunciando a palavra? Falta o quê? Fé. Fé. Uma coisa é você anunciar o que Jesus anunciou. Outra coisa é você pegar o que Jesus anunciou, confiar que o poder de Deus está na sua vida e chamar a existência o inexistente. Quem está entendendo? Que a fé é o firme fundar das coisas que o quê? Mas faz o quê? Eu não estou vendo a cura, mas pelo poder que há na minha vida, será curado. Quem está entendendo? Eu não estou vendo a libertação, mas pelo poder e pela minha fé, haverá libertação, haverá restauração, haverá transformação. Quem crê nisso? Haverá providência de Deus. É assim o verdadeiro evangelho que eu conheço. É aquele que a palavra se manifesta em poder, que atrai a presença de... Mas tudo que o Espírito Santo de Deus quer nos limpar é dessas coisas que nós vamos ler agora. Vai lá em 2 Timóteo, vai para frente um pouquinho. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. É dessas coisas que o Senhor quer que nós viemos tomar consciência e saber que através do Espírito Santo nós somos libertos dessas coisas. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Só quem achou, diga glória a Deus. A extrema corrupção nos últimos tempos. Quem crê que estamos vivendo nos últimos tempos? Olha o que está escrito na Bíblia. Sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos de quê? Tempos trabalhosos. Eu tenho passado com Jesus esse tempo. Você ajuda, ensina, coloca na direção. Daqui a pouco a pessoa, quando começa a ficar tudo bem, volta para os velhos pecados, para aquilo que não agrada ao Senhor. Aí perde tudo, quebra a cara, se arrepende. Aí vem de novo para Jesus. Lá vai você de novo ensinar
o rebelde. Porque Jesus ama a alma dele, quem está entendendo? E Jesus não tem prazer na morte do ímpio, quem está entendendo? Olha o que vai acontecer, o que está escrito aí, para nós se atentar. Só quem pode nos ajudar contra essas coisas é o Espírito. Saiba, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2, porque haverá homens amantes de si mesmo. Aí começa: avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Homem ou seja, homem que não é espírito natural. Olha a continuação: irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com quem? Com os bons. 4, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos de deleites do que amigos de quem? Olha o 5, tendo aparência de quê? Piedade. Segura aí: tendo aparência de piedade. Piedade quer dizer o mesmo que misericordioso, ou seja, tendo aparência de quem tem compaixão, mas é só aparência. Ele não tem misericórdia, ele não tem compaixão, mas ele demonstra ter compaixão, ele demonstra ter misericórdia. Olha a continuação: mas negando a eficácia do quê? Dela, da compaixão, da piedade. Olha a continuação: desse tal faz o quê? Desses o quê? Você viu tanto aí? Quem vai nos ensinar a se afastar disso? O Espírito. Aí através disso, você está entendendo? Olha o que Deus falava ao meu espírito: a unção de Deus, a unção com óleo, com a palavra, na direção do Espírito. A Bíblia diz que a unção despedaça todo jugo. Ou seja, através da unção, a qual aqueles que quiserem, não é imposto a ninguém. Através da unção sobre as suas mãos, a sua cabeça, todo jugo interior será que? Pela sua fé. Só que você não pode vir somente me unge. Você tem que ter fé. Você tem que crer no que você está vendo. Por isso que eu digo, a campanha, o tema da campanha, de nada surte efeito se não tiver a palavra de Deus. Quem está entendendo? Se não tiver o ensinar, a direção, o porquê que eu estou recebendo óleo, porquê a palavra restauração. Restauração representa esse óleo. Amém? Restauração. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Só podemos nos livrar de tudo isso que nós lemos, que está escrito aqui em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, se nós tivermos comunhão com o Espírito. Apóstolo, mas calma aí: avarento, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobediente. Em alguma coisa aqui, o Senhor quer entrar e trazer Ele quer lançar fora e colocar algo novo. Então, quando ouvimos a palavra de Deus, é alguma direção que o Espírito Santo quer nos ensinar. Só que o soberbo, como está aqui, não, mas eu diante de Deus eu estou bem. Eu gosto quando eu oro no momento de dificuldade. Aí mais ou menos eu sei que eu estou agradando a Deus. Eu oro, daqui poucos tempos, minutos, acontece. Estou falando no meu particular. Eu dobro o joelho e falo com o Senhor: Senhor, a situação é essa. Estou comunicando ao Senhor, eu sei que o Senhor sabe de tudo, mas eu preciso desse socorro. Algum momento, algumas horas o telefone toca. A resposta da orar. Porque a Bíblia te diz: tudo que pedires em oração, crendo. Quando você crê, quando você ora, e você crê que você não está falando sozinho, que há um Deus no céu que está te ouvindo. Quem está entendendo? Que há um Deus no céu que ninguém pode se esconder dele. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ninguém pode se esconder dele. Está sobre toda a terra, contemplando os bons e os ruins, bons e os maus. Então veja bem, por que o Senhor nos trouxe essa palavra? O 4, traidores.
Vou ler o finalzinho, 4. Obstinados, orgulhosos, mais amigos de deleites do que amigos de quem? Quem quer ser amigo de Deus aí? Eu e você só vamos conseguir ser amigo de Deus todos os dias se pedir todos os dias para o Espírito, se pedir para Jesus e para o Espírito. Senhor, tira de dentro de mim aquilo que não te agrada. Senhor, afasta dos meus caminhos aquilo que me faz pecar. Senhor, afasta dos meus olhos, do meu coração, da minha mente aquilo a qual te entristece. Quando você ora dessa maneira, você está pedindo para Deus fazer na minha e na sua vida uma restaurar. Senhor, me restaura segundo a tua vontade. Aí sim você vai ver que tem momentos que eu costumo viver assim. Estou falando de práticas do que eu vivo. Eu penso e o Senhor fala assim para mim: assim seja, vai acontecer. Ontem foi o primeiro dia, na verdade o segundo dia da visão que Deus me deu. Eu indo pregar no interior de São Paulo. Ontem foi o segundo dia. Nós fomos lá fazer só um culto, né? Deus tomou caminhos, alugamos salão e fundamos uma igreja. Ontem foi o primeiro dia de culto lá. Aí ontem, quando estávamos na Castela, aí o Senhor me visitava e falava assim: a minha palavra é fiel e verdade. Deus antecede o que Ele vai fazer. A quem? A todos? A quem? Por isso que o Senhor me incomodava 3 meses atrás. Vou te levar, está disposto? Vou te levar. Vou te levar em tal terra, em tal lugar. Aí ontem, termina o culto ontem. Uma senhora estava no culto e falou: o senhor pode fazer uma visita? Vai ter que ser agora pela minha mãe. Uma senhora cega. Eu falei assim: vamos lá. Eu falei: Senhor, daqui em casa é 1h20. Mas eu não poderia negar uma orar. Falei: vamos entrar nos carros, vamos lá. Andei lá dentro do bairro ontem à noite, fui lá, fizemos a visita. E quando eu segurei essa senhora, creio que tem 80 e poucos anos, quando eu segurei na mão dela que orei, a primeira coisa que ela falou quando ela segurou na minha mão: minhas filhas, estavam as filhas dela, como é bom ter pessoas boas do nosso lado, pessoas que temem a Deus. Quem está entendendo? Aí a obreira que me levou lá, na hora que nós fomos, descemos para entrar no carro, eu falei assim: Deus deu minha vida todinha para aquela senhora, amanhã ela vai te contar. Então, nós iniciamos lá a obra de... Não é obra de homem, a obra de Deus. Eu querendo fugir, querendo correr, o Senhor falou assim: lembra da visão? Eu falei: Senhor, eu venho aqui. Ele falou: não. Estou resumindo, porque muitas coisas aconteceram lá. Onde Deus nos dava visão, pessoas passando e entrando, sem placa. Eu sou especialista com Jesus na frente. Nossa igreja, essa igreja que nasceu aqui, ela ficou mais ou menos 2 anos sem placa, sem nome na frente. Só que não cabia de gente. Quem está entendendo? Os obreiros mais velhos aqui vai saber disso. 2 anos sem nome. Todo mundo que passava falava: mas que igreja que é essa? A igreja de Jesus, o nome é invisível. Quem está entendendo? E ontem eu pregando, eu vi a mesma coisa lá, porque não deu tempo ainda. Sábado vamos lá colocar. O povo passando, algumas pessoas entrando, outras pessoas olhando. É algo novo. E o Senhor falou assim: eu sou o mesmo, eu não mudo. Quem está entendendo? O Senhor falou assim: pode preparar a cadeira, que não vai caber gente aqui dentro. Só que enquanto eu ministrava a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus me deu uma visão e testificou na vida da Thaís. Faz assim, Thaís. A Thaís vinha no carro, eu falei assim: o que Deus mostrou para vocês? Eu preguei, Deus falou assim para mim: estou visitando lares aqui, estou tirando pessoas de depressão, estou trazendo a cura neste lugar. Quem está entendendo? Só que você pensa que é fácil? 3 igrejas na mesma rua fechou. Falei: se Deus me trouxe para cá, tem um pro? Então acabou, vamos para a guerra. 3 fechou. Aí o Senhor falava assim para mim, eu anunciei na igreja: Deus está visitando lares, está tirando pessoas de prisões espirituais aqui. Pois a Thaís falou que na hora que, antes de eu falar isso, Deus dava uma visão para ela. Flash de luz. Enquanto eu ministrava, ela disse que Deus deu para ela. Saía da igreja e começava a entrar nas casas. Quem está entendendo? E eu sei o que é o flash de luz. É os anjos do Senhor. Quem está entendendo? Porque, apóstolo, vai para a Bíblia. Os anjos do Senhor trabalham
a favor daqueles que hão de herdar salvação. Então há os anjos que ficam acampados, nos guardando, e há os anjos que trabalham pelos que hão de herdar a vida eterna. Na hora que ela falou, eu vi os flashes de luz, eu falei, então se cumpriu a visão do que Deus falou para mim. Muitas pessoas sendo libertas de algo espiritual. Põe algo no teu coração. Você não é qualquer um. Mas se você não renovar o seu entender na palavra e pelo Espírito, você vai se comportar como qualquer um. E aquilo que Deus tem para a sua vida só pode se manifestar na sua vida se houver concórdia, porque casa dividida não prospera. Então veja bem, todos aqui têm consciência que você nunca esteve e nunca estará só. Quem tem consciência disso? Quem é que está com você? Diga assim, Jesus está comigo. Aprenda isso. Jesus está comigo e com você. Mas Ele se manifesta na minha e na tua vida por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente de Cristo. Ele está conosco. Ele não vê a hora de ir embora da terra. Por isso que a Bíblia diz que Ele intercede por mim e por você com gemidos explaníveis. Que é pecado sobre pecado. É todo mundo se envolvendo, deixando-se levar por situações terrenas e momento, e tirando os olhos daquilo que é eterno e duradouro, que é o que Deus tem preparado para mim e para você. Por isso que Ele diz, não ajunteis tesouros na onde? Mas ajunteis tesouros na onde? Você está juntando tesouro no céu? Porque na terra nós temos prazo de valer, e o que Deus quer nos levar para a eternidade. Jesus fala, estou indo embora. Estou indo embora. Mas aonde eu estiver, vós também estarão. Quem está entendendo? Ele deixou uma profecia liberada. Eu vou te levar, vou vir buscar vocês. Subirei, mas retornarei, não vos deixarei órfão. Mas também clamarei ao Pai, rogarei ao Pai, para que o Pai vos envie outro consolar, e ficará convosco até a consumação do... Então você não está sozinho, quem está entendendo? Você que crê em Jesus, você não está sozinho. Vem o vento, vem a tempestade, mas Jesus está no barco, quem está entendendo? Você não está sozinho. Vem um dia mal, mas não fica olhando para a situação. Olhe para o tamanho do Jesus que te escolheu. Eu aprendo com Davi. Davi não chamou gigante. Quem é esse gigante? Não, Davi falou assim, quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Quem está entendendo? Tratou ele como qualquer um. Quem é esse incircunciso? Mas aí se ficar alimentando o problema, a situação, vai diminuir o poder do céu. Aí eu vou na Bíblia de novo, que eu amo a Bíblia e revelação pelo Espírito é mais gostoso ainda. Aí teve uma parte que Moisés diz assim, Deus falou assim para Moisés, a casa minha mão está encurtada, Moisés? A casa minha mão está curta, Moisés, que eu não posso fazer tal coisa? Sim ou não? Que entrou uma dúvida, entrou um questionar. Então deixa eu liberar uma palavra no coração de quem crê. Quem crê? Só alguns crê. Deixa eu liberar uma palavra no coração de quem crê. Quem crê? Quem crê em Jesus? O mesmo Jesus que te trouxe aqui nessa noite, o mesmo Espírito que te fortaleceu, que te trouxe aqui nesta noite, é o mesmo Espírito, é o mesmo Jesus que já preparou a tua vitória, é o mesmo Jesus que está restaurando a tua vida, os teus pensamentos, é o mesmo Jesus que está nos purificando, nos santificando para ter vitória na terra e muito mais no céu, diz o Senhor. Mesmo Deus que te trouxe aqui. Por que tem gente aqui de perto, de longe, de muito longe? Está ali 3h20 para chegar aqui. Aí você olha no culto, o varão demora 3h20 para chegar aqui, está sentado ali, vem direto do trabalho. Vai voltar para a casa dele é 3h20. Tem pessoas que moram ao lado. Está em casa. E depois, o senhor pode me atender, apóstolo? Se não fosse Jesus na minha vida, o cajado cantava na orelha. Está ao lado, tem carro, tem Uber, dá para vir a pé. Aí não vem. Aí depois,
quer papinha na boca. Você pode me visitar. Dá vontade de falar, você pode tomar vergonha na cara e assumir um compromisso com o reino de Deus. Mas só que se você falar assim, entristeceu. Então, o diabo está preparado para te levar. Porque ele só veio matar, roubar e o quê? E as 3 coisas que ele veio fazer, ele não brinca, ele faz. Estou dando honra para ele. Estou falando que ele só tem isso. Porque ele já está condenado. E quanto mais pessoas ele mentir, ele engabelar, quanto mais pessoas ele iludir, mais ele falou, seu filho aqui pecando, seu filho aqui mentindo, seu filho aqui blasfemando. Aí tem pessoas que se esforçam, vêm de longe. Por que a igreja foi fundada, firmada em Mairink? Que a pessoa vem de Mairink todo domingo para cá. Só não vem na semana porque trabalha. E trabalha aqui. E é 1 hora para ele chegar na casa dele. Só não estou lá na semana também, apóstolo, porque eu trabalho. Chego tarde. Mas todo domingo de manhã estavam aqui. Quem está entendendo? Menos de 1 mês a igreja foi fundada lá. Deixa eu te ensinar algo. Por quê? O culto dele não acontecia aqui quando ele chegava aqui. O culto dele já acontecia quando ele saía de lá para vir cultuar a Deus. O segredo não é vir adorar aqui. O segredo é já vir adorando. Quem está entendendo? Já vinha adorando. E chegar aqui, Deus vai trazer a confirmar da sua palavra. Até quando vai ser crente de cristal? Só estou te ensinando. Só estou te dando da mesma comida que eu como. Fica aí pensando aí. Fica se fingindo de coitadinho. Você pensa que você vai conquistar alguma coisa? Você não vai conquistar nada. Te mostro na Bíblia. O homem constante foi pregado. É semelhante à onda do... O homem constante está na Bíblia. Só você ter intimidade com a Bíblia. O homem constante é semelhante à onda do mar. E desse tal, do Senhor não recebe nada. Está na Bíblia. Esse tal que é inconstante. Tudo faz ele, eu vou dar um tempo. Dá um tempo de comer. Dá um tempo de passear. Não dá. Mas vou dar um tempo com Jesus. Ele continua sendo Jesus, filho. Deus não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Quem está entendendo? Esse negócio eu estou fazendo a obra de Deus. É ignorante até não falar. Quem está fazendo a obra de Deus? A obra de Deus está pronta. Ele nos chamou para fazer parte da obra dele. Quem está entendendo? Tem como o homem entrar aqui na casa do Senhor, na obra de Deus, e falar, não, eu vou fazer a obra de Deus agora. Quem é esse mero mortal para falar que vai fazer a obra de Deus? Espera aí. Fui convidado para uma grande obra. E para mim fazer parte dessas grandes obras, eu tenho que me arrepender, eu tenho que me santificar, eu tenho que entender o que eu quero da vida. O que é que você quer da vida? Porque tem muitos que vêm para a igreja só atrás de honra. Querem entrar lá, não, na minha empresa eu sou o gerente. Lá você pode ser o que você quiser. Aqui dentro você vai ser o que Deus quiser que você seja. Lá na sua casa você manda. Na casa de Deus eu e você obedece. Quem está entendendo? Que é daqui que vem a verdadeira direção. Para mim e para você ser o sacerdote do nosso lar. É do altar que vem a direção. Então cada um tem que entender a sua posição. Cada um tem que entender qual parte do corpo de Cristo você está. Se não mistura, coloca tudo no mesmo pacote. Por isso que muitos recebem o mesmo título. Cada um tem que saber quem você é no corpo de Cristo. Você não vem na terra só para sofrer. Também Deus também não te trouxe na terra para você ser um mendigo, só ficar pedindo. Por que, apóstolo? Porque a Bíblia diz em Gênesis que quando Deus nos fez, Ele já nos abençoou. A Bíblia diz em Efésios 1:3 que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões. Então, para você receber, você tem que ser um ser espiritual. Deixa de ser natural, menino, e se transforme numa pessoa espiritual, porque lá você vai entrar com autoridade. Nenhuma autoridade é dada na terra se do alto não for concedida. Se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será o quê? Está tudo na Bíblia. Eu estou triste com Jesus. Mas triste com o seu pecado você não fica. Revoltado com o seu pecado não fica. Porque criança quer tudo na sua hora.
Tem que, se eu entrar nessa igreja e esse pastor não revelar, não rudar. Aí o Espírito Santo fica falando assim para mim: eu vou te mostrar, mas não entrega nada. Eu vou te mostrar, mas não fala nada. Porque ele vai ter que aprender a ouvir minha voz. Filho, aonde Deus está pondo a mão dele, quem sou eu para pôr a minha? Quem sou eu? Você tem que entender quem você é. Se posicione naquilo que Deus te chama a atenção de dentro para... Não vai no barulhinho que fala no pé do ouvido, não, que o único que fala no pé do ouvido é a serpente. Mas aquilo que Deus fala no seu ex, se você usar a sua vida muda. Aquilo que Deus falar de dentro para fora, pratique, zele. Ouça a voz de Deus, confirme. Apóstolo, mas se não for a voz de Deus, se o Espírito Santo de Deus, se os anjos estiverem falando comigo, se Jesus estiver falando comigo... Tem cinco vozes, tá? Tem mais, mas eu vou falar das 5. Não vou falar das 5, né, Jesus? Não vou falar. Mas eu vou te falar de a maneira de discernir. A maneira de discernir, quando você começar a ouvir, que tentar trazer confusão na sua mente, está escrito na Bíblia, tá? O que eu vou te falar. Não vou falar nada que não está escrito. Procure. Fala assim, como que eu sei? Discernir. Se é a voz de Deus falando comigo. Espera aí. Se é uma conversa, tem que ser a mão de 2 vias, sim ou não? Aí eu ouvi algo. Se eu tenho dúvida com aquela voz, faz o que está escrito na Bíblia. Pergunta assim, ó. Jesus veio em carne na terra. Se for o demônio, não vai responder. Mas se for da parte de Deus, vai te confirmar. Jesus veio em carne. Você crê ou não? Está na Bíblia, mas isso aqui não é para menino. Isso aqui é para quem é espiritual. Aí quando você tiver dúvida da voz que está falando com você, faz a pergunta assim, eu estou te falando do que eu fiz, viu? Comecinho. Falei, Senhor, acho que eu estou ficando doido. Aí ele falou assim, mas você está jejuando 24 horas. Você acha que está ficando doido? Não, está. Agora você está se curando. Quem está entendendo? Aí certa feita o Senhor me levou na palavra e eu escutei de um profeta de Deus a confirmação do que Deus tinha falado comigo. Quando vinha a dúvida, Deus não trabalha com dúvida. O reino de Deus é sim, sim. Passou disso, é procedência de quem? Pronto, quando vinha a dúvida, para tudo Deus tem uma pá. Você crê nisso ou não? Ah, mas eu ouvi, será que é de mim? Será que é de Deus? Faça a pergunta no Espírito. Faça a pergunta no Espírito. Faça a pergunta no Espírito. Jesus veio em carne. Ele vai testificar no seu? Jesus veio em carne. Então aquela é a voz do céu? Ou da parte do céu? Igreja, se o Wi-Fi de Abraão tivesse caído, ele tinha matado Isaac. Sim ou não? Se Abraão tivesse perdido a conexão com Deus, ele tinha executado o seu filho. Sim ou não? Porque se você for lá no texto, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor bradou 2 vezes: Abraão, Abraão, não faça tal coisa com o jovem. Por que chamou 2 vezes? Porque ele estava totalmente na direção do que Deus mandou ele fazer. Se você estiver concentrado naquilo que Deus mandou você fazer, se você não perder o foco, a mensagem de semana passada. A mensagem de semana passada foi: não perca o domingo, né? Santa Ceia. Se você não perder o foco, Deus vai te honrar grandemente. Quem está entendendo? Veio muitas situações para tirar Jesus do foco, sim ou não? Mas Jesus estava naquilo que era a vontade do Pai. Por isso Jesus falou assim, ó: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim na terra fazer a vontade de meu. Então Jesus falou: não, eu não quero honra, a honra é para o meu Pai. Lembra que chegou um discípulo e falou assim: bom mestre. Jesus falou: bom? Quem me chama de bom? Bom é quem? Só Deus é bom. Jesus falou. Viu como Jesus é? Porque era, Jesus é. Viu como Jesus é? Porque ele está vivo. Quem crê que ele está vivo? Ele era como homem, mas hoje ele está como no Espírito. Quem está entendendo? Viu? Na hora que tentou trazer honra para Jesus, ele falou: opa, a honra é do meu? Não estou aqui de mim mesmo. A Bíblia também diz, Jesus falou assim: eu não faço nada de mim mesmo. Assim como eu ouço, como eu, assim eu pratico. Por que eu falei que você vai ouvir a voz do Espírito?
O Espírito vai falar com você, quem está entendendo? Se eu e você abriu, se nós repreendermos o espírito da incredulidade, aí você vai ouvir a voz de Deus. Quando vier incredulidade, você fala: apartar de mim, atrás de mim, Satanás. Porque se eu estou orando, se eu estou jejuando, se eu estou me santificando, se eu estou no propósito de oração. Quem está aqui no propósito de oração? Se você está no propósito de oração, a voz vai ser do Senhor na sua vida. Quem está entendendo? Ah, poxa, mas o demônio, o inferno. O que você está dando autoridade para quem Deus já tirou? Por que você fica falando? Algumas pessoas: ah, mas o demônio, mas por que você fica falando de quem não tem mais poder contra a tua vida, que toda a autoridade foi dada a Jesus? Ah, mas a retaliação, tudo bem. Acontece, mas eu não falo dela. Eu preciso falar de Jesus, quem está entendendo? Porque o que você mais pronuncia vai ser o que você mais atrai. Quem está entendendo? Você vai viver do que você fala. Tem crente que ele fala 50 vezes durante o dia do demônio e uma vez Jesus, e diz que é crente. 50 vezes falando de prova, de demônio, papapá, mas é o Satanás, mas é isso, mas é o peso, é o jugo, é isso, é o laço. E uma vez de Cristo, e quando ouve ainda a verdadeira palavra, duvida no coração. Quer ser cheio do Espírito Santo. Dessa maneira não vai ser. Porque aquilo que você pronunciar, o que você mais vai viver. Só podemos dar o quê? A boca fala que o coração está o quê? Então vigie no que você anda falando. Você mesmo pode se policiar com a ajuda do Espírito. Se você falar que vai dar errado, vai dar errado. Que você é um profeta da sua vida. Quem está entendendo? Apóstolo, eu não estou vendo saída. Eu não estou vendo saída. Mas tudo posso naquele que me fortalece. A última palavra ainda vem do Senhor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Espera aí, eu vou passando na Bíblia. Quem está entendendo? E aí você move o mundo espírito com a palavra e a sua fé. Mas se você ficar falando, pensando negativo, você vai atrair coisas negativas. Tudo é um aprendizado. Tudo é um aprendizado. Se você colocar em prática coisas boas, você vai começar a viver, receber e desfrutar de coisas. Pronto. Ontem eu já quis matar o sonoplasta. Falei: vai dirigindo. Tá habilitado? Falei: tô. Falei: vai dirigindo. Vou sentar aqui do lado, eu vou meditando. Ele entrou no carro do meu lado, a bispa atrás. Já ficou todo ansioso. Falei: para. Tá preocupado por quê? Eu sei o que é. Faz tempo que você não dirige, tá? Vai em paz. Vou te dar só as instruções. Faz isso, isso. Me deixa quieto aqui. Porque ele estava ansioso. Mais da metade do caminho ele já estava em paz. Quem está entendendo? Porque a mente já fica assim, ó, freando. Eu falei: ih, Jesus, ele está ansioso. Aí a bispa falou assim: eu que não sou nem doida de dirigir do lado do apóstolo. Aí eu vim de lá para cá dando glória, soltando a mão. Eu falei: um dia vocês aprendem. Vocês vão andando no espírito. Brincando com eles, né? E para ele dirigir, o pessoal da garagem já todo ansioso. Falei: ansioso por quê? Vamos para a Bíblia. Jesus falou: não andeis ansiosos com coisa. Pronto, vamos para a Bíblia, filho. Já levei lá na Bíblia. Vamos para a Bíblia. Não andeis ansiosos com coisa. Deus está falando com alguém aqui. Quem está entendendo? Pode até parecer que eu estou brincando, mas Deus está falando. Quem está entendendo? Não andeis ansiosos com coisa. Falei para ele. Estou falando do que eu vivo na prática. Se você sair assim, preocupado, se alguém vai bater, você vai acabar batendo. E você vai atrair. Você está atraindo. Ele falou: é verdade, né? Falei: olha para frente, vai dirigindo. Certa feita falou: quero andar do seu lado. Aí eu falei: igual Jesus, grande coisa você pediu. Você vai ver o que é andar do meu lado. Apóstolo? Pastor Antônio, fica dando risada. Tem que andar mais do lado do apóstolo. Cinge os lombos e vem, que o chicote canta aqui. A bispa só não foge porque é casada. Falei: não dá mais para você ir embora, você não quis casar? Tem hora que ela fala: Jesus. Por quê? Porque o certo nunca vai ser certo, sempre vai ser certo, filho. E você só consegue se edificar se você praticar no dia.
Ah, metade da Castelo para lá, o menino já estava Ayrton Senna já, tranquilo, dirigindo no meio das carretas. Falei, ó, que bom. O menino estava conseguindo olhar no GPS para não errar. Falei, aí. Ele apanhou daqui até a metade, até o 50k da Castelo ele foi apanhando. Em tudo Jesus quer nos ensinar, só que você tem que ter compaixão. Faz tempo que não dirige, tá vindo um carro para ele aí. Vocês querem que eu sou profeta? Decassoria, ebiasikia negociama, decasséria. Vocês creem ou não? Ah, derrácia. Aí eu olhei agora, o Senhor falou, tá vindo um carro para ele. Ah? Por que, apóstolo? Porque ele tanto queria, ele rodou, bateu, acabou, deu PT. Mas ele estava distante do céu. Não foi falta de eu avisar. Agora voltou, agarrou no meu pé, não sai mais. É 24 horas aqui, orando, jejuando. É o primeiro a chegar, o último a sair. Todo dia. Todo dia, em todos os cultos. Ele não se enche, não, porque ele sabe que se ele encheu, eu esvazio ele. Que a obra de Deus, ela é completa. Quando Deus te chama, Ele quer edificar você de dentro para... Deus não te chama para ficar debaixo de jugo, de peso, de homem. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis o quê? Homem. Tudo que Deus quer que eu e você aprenda. Tudo que Deus quer que eu e você seja disciplinado. Nós colocamos em prática a palavra do Espírito. Que eu e você tenha vida de oração, vida de jejum, vida de busca, vida de meditação. Porque Deus tem o melhor para mim e para você. Quem está entendendo? Tudo que Deus quer que eu e você se afaste, se desvie do pecado. Porque nós estamos aqui por um tempo. E o melhor ainda está por vir. Quem está entendendo? E o que está por vir de bom na minha, na tua vida é a vida e salvação. Tira do teu coração as coisas da terra. Buscar em primeiro o reino de... E a sua... E as demais coisas. Mas tem pessoas, tem crente cheio do Espírito Santo, buscando as demais coisas. E não está buscando o reino de Deus e a justiça dele. E até as demais coisas que ele está buscando, ele não tem. Que as demais coisas só vêm na minha, na tua vida, segundo a direção, a ordem de quem? Eu costumo dizer, vem cá a benção. Ele representa a benção para mim? Estou falando, ele vai representar eu e você. Não, ele vai representar as bênçãos que você está pedindo para mim e que eu estou pedindo, que você está pedindo. Ele é a bênção. A bênção recebe autoridade de quem? Eu estou aqui buscando as demais coisas. Senhor, eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma bênção. Senhor, a bênção, Senhor. Não é pecado, aprenda. Não é errado você pedir. Mas em primeiro, quando entrar em oração, tem que ter um arrependimento. Eu entro me arrependendo, falando, Senhor, eu não sou digno, não sou merecedor. Quem está entendendo? Perdoa os meus pecados, me ensina, me ajuda. Eu quero mais de ti. Você tem que entrar com consciência no Espírito. Mas Deus já sabe que eu e você precisamos de uma bênção, precisa de uma. Mas quando nós oramos na direção do porque a Bíblia diz que não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede. Quem está entendendo? Aí eu vou orar corretamente, Senhor. Eu sei o insignificante que eu sou. Isso aqui é eu, não é você não. Eu sei o insignificante que eu sou. Eu não sei nem falar. Te peço perdão pelos meus pecados, consciente e inconsciente. Senhor, me ajuda a te alegrar, porque eu vivi uma vida de 20 anos, trazendo tristeza para o seu coração e para aqueles que me amam. Mas a partir de hoje eu quero alegrar ao Senhor em primeiro. E se eu alegrar o Senhor, eu vou conseguir alegrar os demais que estão na minha volta. Mas Senhor, eu preciso de uma bênção. Aí você tem que ser específico, quem está entendendo? Eu preciso de uma bênção. Uns 20 mil ajuda amanhã, Senhor. Vocês não creem, né? Eu estou aqui com meu pai, eu estou falando já com ele. Vocês não creem, né? Senhor, ajuda. Eu não sei de onde vai vir, mas o Senhor é o dono da prata, dono do ouro. Se o Senhor achar graça aí, me ajuda aí. Mas Senhor, se for para corromper o meu coração, tira tudo de mim. Só não tira de mim a tua presença.
Aí diz que a Bíblia diz assim, que Deus dá ordem aos anjos, ao meu e ao teu. Anjo, leva a benção lá até o meu filho. Você está preso ainda aí, benção? Eu vou dar um rodo no você. Anjo, leva a benção até o meu filho. Mas há muitas vezes você está distraído, igual Marta, procurando, e a benção tem que vir atrás de mim, de você. A benção tem que vir atrás de mim, de você, para que se cumpra as escrituras. Como você já orou e crê no que você orou, a bênção tem que vir atrás de você. Que a Bíblia diz assim: e as bênçãos correrão atrás de vós e vos alcançarão. Quem está entendendo? Se você orar direito, ô bênção, você chegou, mas fica aqui porque eu não estou preocupado com você não, estou preocupado com a presença. Vai ali me servir. Quem está entendendo? Pode descer. Quem está entendendo o que Deus está te ensinando? Mas se você ficar ansioso, preocupado, perturbado, você está fechando o mundo espiritual na tua vida. Você está paralisando. A Bíblia diz assim: deitei e dormi, porque Deus dá o sono, Deus sustenta. Jesus falou: não andeis ansioso com coisa, então nada pode roubar a minha paz. Porque a paz de Deus excede todo, ela vai além de tudo que nós podemos entender, compreender. É além da ciência. Paz de Deus. Mas quando um crente, um cristão, crente até o Satanás é, quando um cristão, servo de Cristo, fica perturbado, o que ele está fazendo? Afastando as bênçãos do céu. Está afastando. Inconsciente, mas a partir de hoje você tem consciência. Apóstolo, ficou difícil, meu Deus. Vai, joelhinho no chão. Jesus, obrigado pela vitória. Eu não estou vendo nada com os olhos físicos, mas pelos olhos da fé eu já te agradeço. Porque a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não viram, aqueles que não te viram, mas creram. Bem-aventurado aqueles que não te viram, Jesus, mas ele crê. E aqueles que não te viram somos nós. Não te vimos, não andamos na carne, na terra convosco, mas nós cremos em ti. Cremos. Bem-aventurado aquele que não andou com Jesus, mas crê em Jesus nos dias de hoje. Esse é bem-aventurado. Eu não sei de onde vai vir Jesus, mas a Bíblia diz, a palavra diz que Deus é o bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Só alguns estão pegando. O tempo todo Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Só Deus é bom. Deus. Ah, mas Deus usou a vida, mas o irmão veio aqui me abençoar, porque Deus falou com ele. E pela infinita misericórdia ele conseguiu dar ouvido a Deus. Ah, mas o irmão veio aqui e trouxe uma bênção. Glória a Deus, ele vai ser abençoado, porque ele deu ouvido e praticou a direção de Deus. Que a Bíblia diz é melhor dar do que... Mas tem muitos com pensamento só de receber, por isso que não tem nada. Que quando Deus visita, fala dá, entrega, aí se apega. Aí a porta do céu fica fé, porque se torna um avarento diante de Deus. Só dá quem tem, quem está entendendo? Tudo que eu posso dar para você é Jesus, porque eu tenho Ele na minha vida. Tudo que eu posso te dar é a palavra de Deus, porque eu tenho ela na tábua do meu coração. Por isso que Deus faz assim, para enganar a aparência, para confundir os sábios. Quem está entendendo? Deus usa os que não são para confundir aqueles que acham que são. Diga assim: só Deus conhece e sabe intimamente, profundamente quem eu sou. Deus sabe quem você é. Eu quero fechar aqui para ungir vocês, mas eu quero deixar uma palavra lá em Salmos. O Espírito Santo de Deus mandou falar aqui agora comigo para fechar. Salmo 126. Ele falou assim: leva eles lá em Salmos. A fé vem por ouvir o quê? Salmos 126, de número 5. Salmos 126,
De número 5. Quem achou, diga amém. Os que semeiam em lágrimas cegarão com o quê? 6. Aquele que leva a preciosa o quê? Andando e o quê? Chorando. Voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus. O choro faz parte. Aquele que leva a preciosa semente. Quando eu guardo a palavra no meu, eu tenho que abandonar o meu eu, confiar em Jesus, e tem hora que nós vamos chorar, porque Jesus chorou. Eu tenho que abandonar o meu eu, nascer de novo, de me diminuir, ouvir a voz de Deus e obedecer. Só assim eu vou estar carregando a preciosa semente é a palavra. Olha que a Bíblia está dizendo no 5: os que semeiam em lágrimas cegarão com o quê? Aí a pessoa te vê chorando, mas você está chorando ali porque Deus, vou falar de mim. Falo, Senhor, se eu tomasse esse caminho de antes, eu poderia trazer a providência, mas eu não posso. Tem que esperar no 100, tem que ficar no Salmo 40. Esperei com paciência. Aí tem hora que você corre para o Salmo 70. Apressa-te, ó Deus! Mas ele fala assim: continua semeando. Quem está entendendo? Tem hora que você quer correr para o Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Ele fala: você nem passou ainda pelo Salmo 40. E a Bíblia está dizendo assim, ó: os que semeiam em lágrimas cegarão, colherão com alegria. Aí vai dizer assim, ó: aquele que leva a preciosa semente andando. O que leva, ele não fica parado, ele anda. Aquele que leva a preciosa semente andando. Andando e o quê? Voltará sem dúvida. Isso é a plena certeza. Voltará sem dúvida, com alegria. Primeiro passo, alegria. E trazendo consigo os seus molhos, seus fechos. O Senhor mandava fechar com essa palavra também ao meu, ao teu coração. Continue andando, zelando pela preciosa porque a alegria do Senhor está vindo. Quem está entendendo? Se coloca de pé, por gentileza, você que pode. Se coloca de pé, você que pode. Oh, Espírito Santo de Deus.